uma vez vai ficar lotado. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Dentro de campo, 2 estrangeiros são as principais armas do Vasco para superar o Atlético Paranaense neste jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O francês Payet e o argentino Verratti. Mais ou menos. Pés no chão. Hoje é pé no chão isso. total. Eu tô nessa vibe. Como é que o Vasco vem Fernanda pra esse jogo, Pedrosa? Vem com muitas dificuldades, Fernanda, porque não vai ter o Paulo Henrique suspenso na lateral direita, o João Vitor vai para o jogo, mas não está 100%. Vem como titular, não? Deve vir como titular, isso aí não vai mudar. Mas aí você tem o Adson, que teve uma lesão, a gente vai explicar um pouco melhor. O David teve a celulite facial no início da semana, já recebeu alta no hospital, mas também não deve para o jogo, não vai para o jogo. Enfim, é o Vasco aí com 3, 4 titulares que são desfalques, mas, ao mesmo tempo, entendo que tem que pensar na força do grupo, tem que pensar na força de São Januário. O Vasco só perdeu uma partida em São Januário nessa temporada, então é focar nesse bom retrospecto com a força da torcida. Primeiro, eu queria saber do Adson. Qual é essa situação do Adson? O Adson tem uma fratura na tíbia, que é o osso da canela, por conta do desgaste, por conta do calendário do futebol brasileiro, que acaba desgastando os jogadores. O Adson é um atleta que joga Eles sempre falam no seu por limite. estresse, né, Pedro? Por estresse. O Adson é um atleta que sempre joga nesse limite altíssimo, sempre se dedica bastante. E aí você tinha 2 oportunidades de tratamento. O tratamento com a cirurgia, para você corrigir de fato o problema e ele nunca mais ter esse tipo de situação. E um tratamento onde ele jogaria sob efeito de analgésico conservador com tempo de recuperação longo e que nem garante a cicatrização. Então, até ontem, a informação que eu tive é que a decisão do atleta junto ao departamento médico era de operação, 10 a 12 semanas do Adson aí de recuperação. Se ele voltar antes... 2 meses e meio, a gente está falando de setembro, outubro... Dificilmente ele volta para essa temporada, Fernanda. E talvez seja uma perda... talvez não, eu tenho certeza que é uma perda que não tem substituto no Vasco da Gama. O que o Adson faz no Vasco, nenhum outro jogador faz. Puxa contra-ataque, dá assistência, se dedica na recomposição defensiva, faz seus golzinhos, consegue flutuar em campo para facilitar a vida dos seus companheiros. É um jogador realmente que vinha fazendo uma ótima temporada e é uma pena, força para o atleta, porque é uma lesão chatinha. E o Jean? O Jean deve ser o titular, inclusive. Quer ver? Já? Ele foi apresentado e falou. Calma aí, Pedrosa, olha ele, cadê? Tocó enfrentarlo en Copa Libertadores, si no me equivoco, el 2018. Me tocó sufrirlo como rival y hoy defender este escudo creo que es un paso muy importante en mi carrera. Saiu aqui no off. Eu tenho agonia de ver esses negócios de furar o dedinho assim. Aí mostrou ali, me deu vontade de desmaiar. Fala aí, Pedrosa. É isso, é um jogador que chegou do Toluca, é um bom jogador, 31 anos, joga pelas 2 pontas e tem uma oportunidade de ser titular hoje sim. A grande dúvida, o Vasco da Gama, vou escalar aqui, provável escalação, tá? Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, e aí na direita Emerson Rodrigues, Payet no meio, e na esquerda o Jean David, porque a gente falou Jean Menezes aqui, só que ele pediu para ser chamado de Jean David, porque Menezes é do pai, e ele usou a carreira inteira. O David é da mãe, e ele quis usar o Jean David da mãe, bonitinho. E o Verratti no ataque. Tem a possibilidade do Ryan começar essa partida no lado direito, e aí mantém o Emerson Rodrigues do lado esquerdo. Qual você prefere? Eu prefiro para ser muito honesto, eu preferiria o Ryan na direita e o Jean David na esquerda. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O Emerson Rodrigues vem de gol, é um jogador que o Rafael Paiva tá dando confiança. E é isso, cara. Eu tô pé no chão. Tô igual o Vene. Sim, mas aqui o Vasco, assim, por exemplo, se você pega o Cocão, né, o Matheus Carvalho, numa momento prime, que às vezes ele tem... Quando ele fica no skin prime dele, ou o Vene Casagrande, junto com o Hugo Moura ali, aí você já resolveu 70% dos problemas do Vasco. Não, isso aí não é loucura que você está falando, não é coincidência. Tanto é que quando os dois jogam bem, o Vasco performa bem. Muito bem. Por quê? Porque a posição de volante hoje, se bobear, é a posição mais importante num time de futebol. Se esses dois performarem bem, como eles performaram em alguns jogos, a chance é grande do Vasco ir bem. Né? Mas, vou ser sincero, eu entendo seus pés no chão. Mas pelo que eu vi no último jogo, entre as duas equipes, o Vasco tem total condição de passar de fase nessa competição e chegar à semifinal da Copa do Brasil de verdade. Sabe por quê? O Atlético Paranaense e Fernandinho perde muito. Verdade. Fernandinho você falou 70%,
lá no Atlético Paranaense, Fernandinho sozinho uns 80%. Mas tem um Ele ponto. toma conta do meio de campo do Furacão. Um ponto aí que eu acho que o Vasco tem que botar isso na mente, que é, hoje, na minha opinião, é o encontro dos melhores mandantes do Brasil. Para mim, Vasco e Atlético Paranaense, a gente pode botar o Palmeiras no Allianz também, mas aí... Botafogo também. O Botafogo também, mas eu acho que muito mais do que o Palmeiras e o Botafogo, eu acho que o Vasco e o Atlético Paranaense na Liga Arena, o Vasco em São Januário, para mim são os dois piores mandantes de se encontrar. Encontrar o Vasco em São Januário, encontrar o Atlético Paranaense na Liga Arena, são dois grandes mandantes. Então, para mim, é um encontro dos maiores mandantes do Brasil. Então, o Vasco tem que pensar que está em casa, porque semana que vem eles vão pensar que estão na casa deles. Ganhar lá é muito difícil. Por todas as circunstâncias, né? A atmosfera que eles transformam, a Liga Arena, enfim, tudo deles, né? E aí, o Vasco, que eu não vou botar mais o sintético no programa do Vasco, que o Vasco... Não, o Vasco joga bem no tapetinho. O Vasco, quando vai lá para minha casa, jogar lá na minha casa de mandante... Tá fazendo a festa. O que acontece lá? É só vitória. É só vitória no meu tapetinho que a gente empresta lá. Empresta não, vende, né? Verdade. Que aluga. Então, Pedrosa, eu acho que não vou nem botar o sintético, vou dizer na atmosfera mesmo que a Liga Arena vive. Então, claro. Eu acho que são os dois melhores mandantes. E a torcida do Vasco hoje vai fazer uma linda festa, vai utilizar faixas durante a arquibancada inteira, inclusive para quem for, chegue cedo. É um pedido de quem está organizando essa festa aí, para poder ajudar, justamente porque eu acho que hoje a sinergia é essa, Fernanda. É Copa do Brasil, não vai ser fácil, como não é fácil para nenhum time nessa competição. Você viu o que aconteceu ontem, Flamengo venceu fora, Atlético Mineiro venceu fora, contra São Paulo e Bahia. Então, conquistar o resultado dentro de casa é muito interessante, é muito importante, e a torcida tem que apoiar os 90 minutos. E pelo amor de Deus, não... Mata-mata é totalmente diferente. E tem uma coisa que deve ter gente em casa assim, Fernanda tá desprezando o Fluminense no Maracanã que não perde, o Flamengo no Maracanã que não perde. Gente, pelo amor. Eu tô desprezando até meu Fogão, que tem ótimos números no Newton Santos há algum tempo. Mas na minha opinião, se a gente olhar um todo, uma década, tudo, para mim, esses são os dois melhores mandantes. O que você falou, Big Boys? O quê? O Allianz Parque. Não, eu ia botar o Palmeiras. Porque... Nesse top 3 aí eu boto o Palmeiras lá. Mas no top 2, eu boto eles dois. É porque eu encaro... No top 2 você bota o Palmeiras e tira quem? O Vasco. O Vasco. Porque eu tô levando em consideração os números. O time. É isso que o Vene falou. Porque time. Eu não, eu tô levando em consideração tudo. O ambiente, tudo que você... estádio. Não só o scout. Não, né? Eu não tô falando de scout, eu tô falando de qualidade de elenco. Se hoje eu tiver que escolher encontrar o Vasco, São Januário e Palmeiras no Allianz Parque, eu vou escolher o Vasco, São Januário. Ah, claro. Sem sombra de dúvida. Eu concordo com isso. Eu acho que assim, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, eles são times muito melhores do que o Vasco da Gama, muito melhores tecnicamente. Mas o que a Fernanda talvez esteja querendo dizer é a dificuldade de você encontrar São Januário lotado. Que muitas vezes a torcida do Vasco consegue ganhar jogos sozinho. É isso. Inclusive o Vasco está nessa fase da Copa do Brasil por conta da torcida. Porque passou do Fortaleza. O Vasco está na Série A por conta da torcida. E é isso que eu estou levando em consideração. Talvez esse seja o aspecto que ela quer. É esse aspecto. Eu estou olhando de forma mais natural possível. Eu não estou analisando tecnicamente o time, eu não estou analisando os números. Olha, se a gente for olhar os números, nem Atlético e nem Vasco são os melhores mandantes da temporada. Pode ser, eu não sei esses números, mas pode não ser. Eu estou analisando de forma natural, de forma amadora, de forma televisiva, olhar e falar, puxa, é difícil. Quem é difícil? O Vasco e São Januário. O que é difícil? O Atlético Paranaense na Liga Arena, há algum tempo, o Atlético tem essa tradição dentro de sua casa e acho gostoso encontrar. Esses dois grandes mandantes vão ver o Vasco hoje em sua casa e semana que vem o Atlético em sua casa. Placar? 1-0 Vasco. Vou manter meu 1-1. Na segunda-feira eu acertei. Falei que ia ser 2-1. Vou manter meu 1-1. Pô, eu não sei. Eu acho que o Vasco ganha, mas eu não sei como... Eu tô em dúvida da trama desse jogo, sabe? Eu tô em dúvida se vai ser uma coisa meio respeitosa ou se o Vasco vai... E o Atlético vai tentar, porque o Atlético também vem quando ele vem num contragolpe, ele é muito perigoso. Claro. Então, assim, eu juro pra vocês que eu vou hoje pegar uma pipoquinha... E o time do Atlético, despretensiosa, Fernanda, e assistir a partida. Aquela tal da casca que a gente sempre fala aqui, é um time muito mais acostumado a jogar esse tipo de competição do que o Vasco nos últimos anos. Isso tem que ser levado em consideração. Sul-Americana, Copa do Brasil e tudo mais. É um time que está acostumado com essas circunstâncias. Mas o Vasco vai ter que se superar e mostrar que também tem tradição nessa situação. Inclusive, uma curiosidade que a gente já trouxe aqui,
Na última vez que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, em 2011, enfrentou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, nas quartas de final. E passou e foi campeão. Olha aqui, o que tem de números do meu glorioso? No Newton? Mais um foguetório por parte da torcida do Vasco. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a torcida do Vasco, né? O vídeo feito pela Monique Vilela falou ali sobre o foguetório feito pelo Vasco, 5 horas da manhã, rapaz. Rapaz, é o clima desse jogo, Vasco da Gama e Atlético Paranaense em São Januário. Peço para você deixar seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é 40 mil, conto muito com a sua ajuda e com a sua força aqui em nosso canal, beleza? Olha, tamo junto e é nóis! Fui!